mais profunda, o processo de construção de pensamentos e o processo de formação do eu, como líder da nossa psique, diretor do nosso próprio script. Por isso o eu, que representa a capacidade de escolha, a consciência crítica, é mal resolvido na grande maioria das pessoas. Elas dirigem carros, mas não sabem dirigir a sua mente. Elas brecam quando necessário, mas não sabem brecar os seus impulsos. Elas aceleram a velocidade do motor, mas não sabem acelerar a sua motivação. Não conseguem inspirar seus filhos e os seus colaboradores, porque são velhos, emocionalmente reclamam demais. Quem reclama demais tem 10 anos a mais na sua idade emocional. Quem sofre por antecipação, mais 10 anos na idade emocional. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas, mais 15 anos. Quem rumina o passado, perdas, mágoas e frustrações, mais 15 anos na sua idade emocional. Qual a idade emocional sua? Qual a idade emocional das pessoas que estão me filmando aqui? Provavelmente a maioria tem mais de 100 anos. Envelheceram no único lugar que deveriam ser jovens. Por isso, vai lá na minha bio, na Got Chosen, vai na bio do meu Instagram e se inscreva na Got Chosen e acesse o programa Saúde Emocional, que é 100% gratuito para todos os usuários. O objetivo é o quê? Fazer com que as pessoas aprendam a sonhar numa sociedade que deixou de sonhar, onde estamos sendo robotizados. O objetivo é que as pessoas possam ver um charme nos efeitos dos outros, porque se levarmos a ferro e fogo as relações interpessoais, nós vamos ferir, asfixiar quem nós mais amamos, retirar o oxigênio da liberdade. Casais que deixam de sonhar roubam o oxigênio um do outro. Prometem que vão se amar na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, mas esqueceram de dizer que vão se amar nas discussões. Aí um começa a digladiar com o outro, registram janelas killers ou traumáticas no cérebro um do outro, deixam de ser sonhadores, se tornam estressadores, se tornam roubadores do oxigênio da liberdade. No mesmo ambiente, não vivem uma vida leve e profunda porque não sabem namorar a vida. Eles sabem estressar a vida, pressionar, traumatizar a vida. Não são sonhadores. Um outro exemplo de um personagem que era um grande sonhador era Beethoven, o grande músico. Com o passar do tempo foi perdendo a acuidade auditiva. O que você acha que acontece com alguém que precisa de usar 100% a sua audição para produzir as suas músicas? O que você acha quando um pintor perde a sua visão e ele precisa de 100% da sua visão para desenhar os traços subliminares da sua imaginação? Beethoven, ele se deprimiu, se angustiou, começou a perder o prazer de viver à medida que a acuidade auditiva foi diminuindo. Mas ele era um sonhador, ele nunca desistiu dos seus sonhos. Por isso, mesmo ele perdendo a audição, ele usou estratégias para poder compor. Ele colocava seu ouvido sobre a mesa e tocava notas e batia com os dedos para identificar essas notas. E assim, ele conseguiu compor belíssimas sinfonias, como a 8ª Sinfonia de Beethoven. Eu me lembro que certa vez, no Teatro Municipal de Ribeirão Preto, o maestro com a orquestra tocava as sinfonias de Beethoven e eu ia dissecando o psiquismo dele, as suas alegrias, os seus dramas, os aplausos e as suas crises, e mostrando que um homem que não se curva às suas dores pode ir a lugares inimagináveis. Reitero, quem vence sem riscos, quem sonha sem riscos, triunfa sem glórias. Infelizmente, a maioria das pessoas morrem pelo caminho. Não morrem porque foram frustradas pelos outros normalmente, foram bloqueadas ou não tiveram sorte. Morrem na construção dos seus sonhos porque elas são autopunitivas, autocobradoras, porque elas se curvam à dor, aos fracassos, às crises, porque os seus sonhos não as inspiram para, de alguma forma, contribuir com a humanidade. Nunca desista dos seus sonhos. Eu também fui
um grande sonhador. Algumas editoras me aplaudem muito hoje, mas no passado as dificuldades foram enormes. E no livro Nunca Desista dos Seus Sonhos, eu abordo a minha trajetória. Eu era a segunda nota da classe, de baixo para cima. Ninguém acreditava que eu pudesse ir muito longe. A minha mente não se enquadrava ao padrão da escola, porque a escola é perniciosa, ela tem um padrão e toda a mente tem que seguir aquele roteiro. Eu não conseguia dar respostas exatas. Eu sempre criava respostas. Eu libertei meu imaginário, mas como eu não me concentrava e o pensamento imaginário ou antidialético sobrepunha ao pensamento dialético, que é esse que nós usamos através do código das línguas para falar, para escrever, debater, como o antidialético era muito mais forte, eu não me enquadrava ao currículo escolar. Aí ninguém acreditava que eu pudesse ir muito longe. Quando eu falei que queria ser um médico e um cientista para os meus colegas, silêncio geral. Depois vieram os deboches. E eu entendi que para não desistir dos meus sonhos, eu tenho de tomar decisões solitárias. As principais decisões humanas são solitárias. Se você depender da plateia, você vai adiá-las. Você não vai tomá-las, você não vai ter coragem. Eu estudei de 12 a 14 horas. Não perguntei para os outros o que eu teria que fazer. Eu sabia o que eu tinha que fazer. 12 a 14 horas me estressaram muito. Eram longas horas de estudo. E eu entrei na faculdade de medicina. Eu, que era péssimo aluno de matemática, física, química, praticamente tive 100% de acerto nessas matérias. E por incrível que pareça, o português clássico não era meu forte. Apesar de ser um escritor que iniciava naquela época, eu tinha grandes dificuldades, porque se falam tantas regras que bloqueiam o imaginário. Mas do segundo para o terceiro ano da faculdade de medicina, eu caí numa crise depressiva. E eu percebi que as lágrimas que nós não temos coragem de chorar, elas são mais importantes do que aquelas que encenam no teatro do rosto. Mas eu não me curvei à dor. Eu usei a dor para me construir e não para me destruir. Isso é fundamental para não desistir dos seus sonhos. Se usar a dor, o deboche, as reações negativas, as críticas, os haters, as risadas subliminares para te destruir, você não vai conseguir realizar os seus mais belos sonhos, porque você depende de apostar em si. Se você não aposta em si, não espere que os outros apostem em você. Até para se relacionar com alguém, não namore alguém ou se case com alguém para ser feliz. Isso está errado. Namore para ser mais feliz, porque feliz você deve já ser. Seja um empreendedor, não dependendo tanto dos outros. Seja um reinventor, seja uma pessoa dinâmica, corajosa, através dos fenômenos, das habilidades que estão dentro de você. Assim, os ruídos de fora não terão tanta prevalência sobre você mesmo. Eu não sei se vocês estão ouvindo, tem alguns ruídos de fora, mas e daí? Eu transformo os ruídos de fora numa oportunidade única para que eu fale melhor, com mais segurança. Agora, a maioria das pessoas, diante desses ruídos, crises, rejeições, deboches, se autodestroem.